A paz do Senhor, minha amada irmã e meu querido irmão. Que as bênçãos do Rei Jesus venham sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. Se encontra no livro do Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 23. Só que antes de eu ler, e logo após, no final estaria orando pela tua família, pela tua vida, eu peço para você ficar até o final. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Deixe para a sua notificação e deixando aquele like. Quer oração pela tua casa? Quer oração e libertação pela tua família? Deixe botando nos comentários abaixo. Estaremos orando pela tua família. A palavra diz dessa forma: enquanto ia levando, tomaram um certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz à costa, levasse após Jesus. Amado, Jesus, depois que ele passou por aquele julgamento, Jesus ele foi chicoteado, o corpo de Jesus foi rasgado. Agora o sangue começa a escorrer pelo chão. E a Bíblia diz que Jesus ele foi uma ovelha muda levada ao matadouro. Ele não reclamou. Jesus ele não blasfemou, até um pouco amaldiçoou aquele povo que estava fazendo aquilo com ele. E só falava a simples palavra: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Isso é o amor grandioso de Cristo pela humanidade. Porque mesmo naquele dia, naquele tempo, Jesus podia muito bem ordenar aos anjos, aleluias, para poder o livrar. Só que Jesus tinha que passar tudo por isso, por amor de mim, por amor de você. Jesus ele paga um alto preço, aleluias, para poder que nós possamos ter vida e vida com abundância. Jesus agora ele vai para o Gólgota, o caminho do Gólgota, saindo de Jerusalém. E quando chega no meio do caminho, Jesus ele cai, porque Jesus estava fraco, seu corpo físico estava fraco, seu corpo físico estava todo rasgado, aleluias. E agora o Sirineu, a qual um homem estava no campo, estava trabalhando, não estava condenando, não estava ali xingando Jesus, até um pouco cuspindo em Jesus, mas ele estava no campo trabalhando, a qual aquele soldado obriga esse Sirineu a levar a cruz de Jesus até o Gólgota. Cadê os discípulos? Aonde estavam os discípulos? Aonde estava Pedro? Aonde estava João? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, tem um momento nessa vida difícil que Deus usa um de fora para nos ajudar. Muitas vezes queremos um ombro de um amigo e não encontramos. Quantas vezes nós colocamos a cabeça no travesseiro para tentar gritar? Porque muitas vezes a agonia é tanto, muitas vezes a angústia é tanto. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele geme com gemido inexprimível para nos dar a vitória. Sabe por que você está de pé ainda? Porque o Espírito de Deus vela por você, pela tua vida. Sabe por que nada de mal aconteceu com você ainda, nem com a tua família? Porque Deus ele vela para a tua família. Aquele sangue que Jesus derramou naquele lugar de tortura, a qual muitas pessoas chicoteavam, a qual Jesus teve quase 500 cortes no corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Por amor de você. O que você tem feito com ele? O que você tem feito por ele? Quantas vezes você tem reclamado? Quantas vezes você quer desistir? Quantas vezes quando a coisa não está bom na tua vida, você começa a questionar a Deus, esquecendo do que ele passou na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A qual aquele Sirineu, sem entender de nada, apenas ajuda Jesus a carregar aquela cruz. Meu amado, minha amada, a tua cruz está pesada. Deus ele tem um fardo leve para você.
Jesus, ele pega aquele fardo pesado e te dá um fardo leve. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está sozinho, minha amada irmã. Você não está sozinho, meu amado irmão. Com esse Espírito Santo de Deus, ele vela pela tua vida, vela a luz para te dar a vitória. Porque aquela morte naquela cruz não foi em vão. Aquela morte naquela cruz para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Só que Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele não agora ajuda Jesus a carregar a cruz. Quem sabe você não tem ninguém para poder te ajudar a carregar a cruz. Quem sabe você se encontra sozinho. Se encontra triste. Pensando em fazer besteira. Porque você diz que não tem nenhum amigo ou nenhum familiares. Até mesmo a tua esposa ou teu esposo não entende o que você está passando. Porque tem prova, minha amada irmã, que é só você e Deus. Tem prova que é só eu e Deus. Tem prova que a minha esposa não vai me ajudar. Lembra de Jó? Jó era para receber uma palavra de conforto da tua esposa. Jó estava em uma situação a qual perdeu casa, perdeu filhos. Agora o homem estava com a lepra. O homem agora estava na cinza. Agora Jó queria uma palavra de conforto, a qual alegrasse seu coração. Que sabe, Jó queria ver essa palavra, ó, Deus é contigo. O Senhor vai te livrar dessa. Vai nessa sua força, porque continua nessa sua fé, porque Deus, ele vai te abençoar. Só que não. O que Jó ouviu da tua esposa? Ô Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Olha que palavra que Jó recebeu. A qual um homem estava morto-vivo. A qual um homem queria uma palavra para poder se levantar. Agora recebeu uma palavra. Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele vai virar para ela. Como fala uma louca, falas tu. Tu recebeste o bem de Deus com prazer, não quer receber o mal? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio àquela dificuldade, Jó agradeceu a Deus pela situação que ele estava passando. E Deus provou e aprovou Jó de uma tal maneira que seus bens foram multiplicados. As filhas de Jó foram a mais bonita do Oriente, porque confiou e acreditou no Senhor Jesus Cristo. Assim eu quero dizer para você, não desista. Glória a Deus, não queira jogar tudo para o alto, não queira abandonar a tua família. Aleluias. Porque o anjo do Senhor, ele te ajuda. O Espírito Santo de Deus, ele te ajuda. O gemido inexprimível para te dar a vitória. Porque nós estamos aqui, não é à toa, porque nós estamos aqui, porque Deus tem um objetivo em nossas vidas. Apenas creia. Apenas confia no Senhor. Que aquele sangue que Jesus derramou naquela cruz do Calvário não foi em vão. Há com muitas pessoas, quando Jesus estava pendurado naquela cruz, falava para você, diz que é filho de Deus, dessa daí que nós confiamos e acreditamos em você. Desse daí que realmente, se você é filho de Deus. Jesus falava para ele, olha, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. E para completar, o diabo usa um ladrão da cruz, ou da sua esquerda, vai falar para Jesus, você disse que era filho de Deus? Agora está aqui pendurado? Que Deus é esse que deixa o filho morrer? Mas foi o propósito que Deus ele tinha para Jesus. É tanto que o texto vai dizer, quando Jesus ele vai dizer, Labá sabactânia, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus vira as costas para poder não ver aquela situação. Porque o propósito tinha que ser cumprido. E foi cumprido naquela cruz. O ladrão da sua esquerda. Desça da cruz, salva a ti e nós mesmos. E só assim nós cremos que você é filho de Deus. Olha o da direita. Usado por Deus. Repreende o que estava na cruz esquerda. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Padecemos. Fizemos algo tenebrosos para estar aqui. Só que esse homem justo, nada ele fez para poder estar aqui. Olha a oportunidade que ele abraçou. Jesus, lembra de mim como entrar no teu paraíso? Jesus vira para ele e fala assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso.
Aquele ladrão, naquela situação, ele não olhou que ele ia morrer ou que estava se padecendo, ou que ele estava sentindo naquele momento. O que ele queria era a salvação. E ele conseguiu a salvação através da sua humilhação. Minha amada irmã, meu querido irmão, aleluias. Quer dizer para você, o que Cristo preparou para você é grande, perfeita e agradável. Então não desista, não para. Alguém está falando mal de você? Ora por ele. Alguém está se levantando contra a tua vida? Ora por ele. A dificuldade está difícil da tua vida. Dobra o seu joelho e ora. Porque as portas vão se abrir. As portas do inferno vão prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa. Você crê? Louvar seu nome do Senhor. Quero estar orando. Deus, neste momento, Pai, eu quero apresentar, Pai, a vida para essa pessoa. Só o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai, a situação, o estado, Pai, que essa pessoa, Pai, está vivendo nesse exato momento. Mas, em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar a cura, eu quero profetizar para a restauração. Meu Deus, envia um anjo consolador, Pai, e venha consolar esse homem, Pai, essa mulher. Meu Deus, meu pai, que nada de mal, Pai, venha acontecer, Pai, sobre ela. Vem dar força, Senhor, para caminhar. Vem dar força, Senhor, para essa pessoa erguer, Senhor. Rumo, Senhor, a Nova Jerusalém. Meu Deus, abençoa de tal maneira que a bênção vai ser sem medida, recalcada, Pai, transbordante sobre a vida deste homem, sobre a vida para essa mulher. Que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha irmã, apenas creia. Creia no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.